Bom dia, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje, o título da mensagem é As 8 Pérolas. E o texto bíblico para a nossa reflexão está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos iluminando para compreendermos a tua vontade e aplicá-la às nossas vidas. Ilumina-nos, Pai. Nós te pedimos humildemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O ser humano, por natureza, sonha com o progresso e tem em si o desejo de crescer. Nós queremos ser pessoas melhores a cada dia. Nós queremos ser amigos melhores, profissionais mais competentes, colegas melhores no trabalho, queremos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, e assim por diante. Nós compramos livros, fazemos cursos de atualização, buscamos de todas as maneiras aumentar o nosso conhecimento e progredir. Esse desejo de crescer é inerente, portanto, à nossa natureza. E hoje nós vivemos com muito mais conforto, nós temos mais facilidades do que os nossos antepassados, graças a várias descobertas feitas por pessoas que dedicaram as suas vidas ao estudo e ao progresso. George Bernard Shaw afirmou que o progresso é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. Essa frase tem uma grande verdade. Não é possível nós crescermos se nós não mudarmos.
E aqui reside algo muito interessante em relação ao nosso comportamento. Nós temos uma certa resistência a mudar. A mudança, em maior ou menor grau, provoca um certo desconforto existencial, provoca uma certa insegurança em nossas mentes. E nós muitas vezes temos a tendência de nos acomodarmos à nossa antiga visão de mundo. Nós temos a tendência de nós nos fixarmos aos nossos velhos hábitos. E por esse motivo nós então resistimos à mudança e, consequentemente, resistimos em certo grau ao nosso processo de crescimento. Então parece que dentro de nós existe uma certa ambiguidade, um paradoxo, uma contrariedade. Parece que um lado nosso quer crescer, mas ao mesmo tempo existe um outro lado nosso que prefere ficar estagnado no conforto daquilo que já é conhecido de nossas vidas. É por isso que muitas pessoas desistem ao longo do caminho e acabam enterrando os seus sonhos. A mesma coisa acontece com a vida cristã, com a nossa vida espiritual. A vida cristã é dinâmica. Nós estamos, de alguma maneira, crescendo a cada dia. Nós lidamos com uma série de dificuldades, uma série de problemas. Por exemplo, agora nós estamos enfrentando essa pandemia que, de uma forma ou outra, afeta vários aspectos da nossa vida. E nós lidamos com esses desafios usando recursos psicológicos, espirituais. Às vezes nós conseguimos superar os nossos desafios, e infelizmente às vezes parece que nós temos uma certa dificuldade e até afundamos nos problemas. A vida cristã é dinâmica. Ela implica, portanto, crescimento. Sábios filósofos cristãos do passado compararam o processo de crescimento pessoal a um cadinho, onde os metais são derretidos pelo fogo, são aprimorados, mostrando que esse processo de crescimento espiritual pode, em alguns momentos, ser extremamente desconfortável, ser muito doloroso. E o nosso papel como pastores, como às vezes profissionais de saúde, não é eliminar a todo custo a dor das pessoas. Porque a dor faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. O nosso papel é ajudar as pessoas a superarem, a conviverem com essa dor e aproveitarem ao máximo os ensinamentos espirituais que decorrem desse processo doloroso, às vezes, de crescimento. A Bíblia nos convida a crescer. A Bíblia nos convida a progredir, a evoluir espiritualmente. E ela ensina em vários textos, e aqui no caso, nesta epístola de Pedro, nesta segunda epístola de Pedro particularmente, a Bíblia nos ensina que Deus nos ajuda e nos concede todos os recursos, todos os dons e as promessas necessárias para que nós possamos evoluir, crescer, progredir, amadurecer espiritualmente. Mas ela ensina também
uma outra verdade, paralela à primeira. Ao mesmo tempo em que Deus nos concede todos os recursos para nós crescermos como pessoas, ela também exige de nós, a Bíblia exige de nós empenho. Deus requer de nós dedicação. Deus espera que nós nos empenhemos ao máximo nesse processo de crescimento. Deus conta com a nossa parceria, ou seja, nós vamos colaborar com Deus no nosso processo de crescimento espiritual. Deus tem a sua parte e nós temos a nossa parte. E o que esse texto enfatiza particularmente, esse texto que nós lemos, é a nossa parte nesse processo de desenvolvimento. O apóstolo Pedro, portanto, exorta aos cristãos que se empenhem ao máximo em crescerem espiritualmente. E como nós vamos trabalhar esse processo de amadurecimento em nossas vidas? O apóstolo Pedro ilustra esse processo de crescimento espiritual como uma escada de 8 degraus, em que cada degrau representa uma pérola preciosa. E o primeiro degrau é a fé. A primeira grande pérola que Deus nos concede é a fé. Vejam, o apóstolo Pedro diz assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. Ou seja, o primeiro passo é a fé. A fé é o primeiro degrau. Se eu não der este primeiro passo, eu não tenho como dar os passos seguintes. O primeiro passo é a porta de entrada para que eu possa evoluir no meu processo de crescimento espiritual. A fé é o nosso relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. A fé é um ato de confiança, é uma decisão que eu tomo de confiar a minha vida a Deus por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, eu vou crer na graça de Deus, eu vou descansar no amor incondicional de Deus e vou passar a ter um relacionamento com o meu Criador através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é o meu modelo de ser humano. Por que Deus quer que nós olhemos para Cristo? Porque Deus, por meio do seu mensageiro João, diz assim, quando Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus quis dizer com isso? Praticamente todo ser humano, de uma forma ou de outra, acredita na existência de um Criador. A crença em Deus é muito comum em todas as culturas. Mas as pessoas, devido
sua cultura, devido à maneira como foram criadas em suas famílias, podem ter conceitos muito diferentes de Deus. Algumas pessoas, lamentavelmente, até matam em nome de Deus. Algumas pessoas são extremamente preconceituosas e acham que estão representando o pensamento de Deus. Por isso que Deus nos oferece um modelo para entendermos como é o seu caráter, como é a sua natureza, como são as suas qualidades. E esse modelo humano e divino ao mesmo tempo é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vejo Jesus Cristo na sua maneira de acolher as pessoas, de ajudar os necessitados, de abraçar as pessoas que se sentiam marginalizadas, se sentiam distanciadas de suas famílias, da sociedade. Quando eu vejo Jesus Cristo agindo dessa maneira, eu posso então compreender que o Deus com o qual eu me relaciono é um Deus acolhedor, é um Deus amoroso, é um Deus cujo amor é indescritível, é um amor incondicional. Deus não exige que você seja uma pessoa diferente da que você é para Ele te receber. Ele está de braços abertos para você a qualquer momento, até mesmo quando você erra. Como eu sei disso? Porque Jesus era assim. Os evangelhos descrevem Jesus assim. E por isso a fé em Cristo é o primeiro passo para eu poder desenvolver a minha espiritualidade cristã. Portanto, o primeiro passo é eu receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Lembre-se que a palavra salvação na Bíblia, no Novo Testamento em particular, significa, na sua essência, cura integral. Então, Jesus é aquele a quem eu me entrego para Ele me curar integralmente. O segundo passo, o segundo degrau da escada da virtude, a segunda grande pérola é a excelência moral. Por isso que Pedro diz assim: acrescentem à fé a excelência moral. Excelência moral também é chamada na Bíblia de santidade. Significa bondade moral. Significa que eu vou usar o meu corpo e a minha mente para fazer o bem às pessoas e para fazer o bem a mim mesmo. O livro de Gálatas tem um versículo muito precioso que eu quero compartilhar com você. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vejam, Paulo, a partir do momento em que ele se converteu a Deus, a Cristo, ele passou a considerar a sua vida como se Cristo estivesse vivendo nele. Ou seja, ele passou a adotar atitudes sempre pensando em Cristo em primeiro lugar. É como se no trabalho, no seu relacionamento como marido, como esposa, como filho, você colocasse Cristo como seu modelo e pensasse assim:
O que Cristo faria se estivesse aqui no meu lugar? Cristo gritaria com a esposa? Cristo agrediria alguma pessoa? Cristo xingaria alguém? Claro que não, porque Cristo sempre foi amável, sempre foi uma pessoa absolutamente correta, decente, santa. A Bíblia diz que Cristo nunca teve pecado. Então a excelência moral significa que eu vou agir como se Cristo estivesse em mim, pensando nessa realidade. Porque de fato, Cristo está em mim e Ele está em você. A partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, a partir do momento em que você confiou em Cristo como seu Salvador, Ele passou a habitar no seu coração. Então, passe a agir de hoje em diante como se Cristo estivesse sempre agindo por seu intermédio. Com certeza, a sua vida não será mais igual. Você vai usar os membros do seu corpo e vai procurar pensar de uma maneira que seja construtiva, positiva, benevolente, amável. O terceiro degrau, a terceira pérola preciosa, é o conhecimento. O apóstolo Pedro diz assim: a excelência moral acrescentem o conhecimento. Conhecimento é fundamental. Agora, quando a Bíblia fala em conhecimento, ela está falando de um tipo particular de conhecimento. Não é simplesmente o conhecimento intelectual. É um conhecimento experimental com Deus. Na Bíblia, quando se usa o termo conhecimento, em geral, o sentido é um conhecimento real baseado na experiência. Não é um simples conhecimento intelectual. Porque o simples conhecimento intelectual, por melhor que seja, pode não redundar em um benefício prático. Pelo contrário, às vezes pode até causar tragédia. Por exemplo, quando o Santos Dumont inventou o avião, quando físicos descobriram os princípios da relatividade, como Einstein e outros, infelizmente, o ser humano acabou usando estes grandes conhecimentos para a destruição. Então, o avião que tinha sido descoberto há pouco tempo, descoberto não, ele tinha sido inventado, claro. O avião que foi inventado há pouco tempo passou a ser usado como instrumento de guerra para matar milhares, milhões de pessoas. A grande descoberta em relação ao átomo, ao funcionamento atômico, o que aconteceu? Inventaram a bomba atômica e ela foi usada para matar milhões de pessoas, e até hoje o mundo vive uma ameaça constante de guerra nuclear. Vejam, esse conhecimento científico acabou se tornando um instrumento de matança. Por quê? Porque o conhecimento que transforma é o conhecimento experimental baseado num relacionamento vivo com Deus, com Cristo. Cada dia é uma experiência para você e eu podermos aprender mais de Deus e de Cristo. Como Deus é bondoso conosco, como Ele abre as portas do céu para nos abençoar. O maior prazer de Deus é conceder dons, bênçãos aos seus filhos.
E Deus quer fazer isto diariamente na sua vida. Ele quer ver você como uma pessoa realizada, como uma pessoa bem-sucedida. Não necessariamente rica, milionária, mas uma pessoa feliz, uma pessoa vitoriosa na vida. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós aprendemos de Deus, mais nós conhecemos Deus. É mais ou menos como acontece num casamento. Quanto mais você convive e ama com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, mais você os conhece na prática. E assim é na vida cristã também. Quanto mais nós temos comunhão com Deus, mais nós aprendemos dele, mais nós o conhecemos. A quarta pérola preciosa é o domínio próprio. O apóstolo Pedro diz assim: acrescentem ao conhecimento o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a capacidade de eu controlar o meu espírito, os meus impulsos do corpo, o meu temperamento. A pessoa amadurecida espiritualmente não tem os nervos à flor da pele. Como é difícil conviver com pessoas que estão com frequência tendo explosões emocionais, explosões de ira, pessoas que se tornam agressivas. São pessoas que têm dificuldade em se relacionar com os outros. E nós temos dificuldade em ficar perto de pessoas assim. Pessoas assim acabam se tornando muitas vezes tóxicas em seu ambiente familiar, em seu ambiente de trabalho. O domínio próprio é a capacidade de eu conseguir controlar os meus impulsos. Então, os meus impulsos físicos, por exemplo, em termos de alimentação, em termos de bebida, em termos de sexualidade, esses impulsos físicos precisam ser controlados. E o Espírito Santo nos ajuda nesse processo. Então eu vou comer com moderação, eu vou procurar beber com moderação. A Bíblia não proíbe o álcool, mas se você for beber, por favor, cuidado, tenha moderação, não exponha outras pessoas ao perigo, não vá dirigir se você tiver bebido, por exemplo. Isso é domínio próprio. Domínio próprio nas nossas palavras. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós dizemos. Procuremos usar palavras que construam, palavras que ajudem as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Às vezes, com as nossas palavras, nós podemos destruir vidas. A psicologia mostra cada vez mais o efeito tóxico que palavras negativas podem ter na vida de pequenas crianças que estão em fase de desenvolvimento. Então, pais, às vezes falando palavras ríspidas para os seus filhos, eles podem destruir o futuro dos filhos usando simplesmente palavras negativas, palavras ásperas, palavras agressivas. Não, vamos tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos relacionamentos. Cada dia nós ouvimos notícias trágicas de feminicídio, de agressões a crianças. Gente, que coisa cruel, bárbara. Nós, como cristãos, devemos tratar as pessoas de maneira gentil. Isso começa de casa, tratando as pessoas, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, com brandura, com docilidade.
A agressividade não pode ter lugar na vida de uma pessoa convertida a Cristo. A quinta pérola é a perseverança. O apóstolo Pedro diz que ao domínio próprio devemos acrescentar a perseverança. A perseverança significa paciência. O amor é paciente, diz Paulo no seu hino ao amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós precisamos ser pacientes, pacientes com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Precisamos ser pacientes com as pessoas. Sem paciência não há amor. E a paciência nos ajuda a sermos pessoas mais tolerantes e flexíveis. A paciência é um ingrediente essencial, principalmente na sociedade de hoje, em que as pessoas querem tudo para ontem. As pessoas estão muito agitadas, querem tudo num piscar de olhos. Isso faz com que as pessoas adoeçam. Pelo contrário, o cristão, a pessoa cristã deve desenvolver a paciência, a tolerância e a flexibilidade. A sexta pérola, a sexta grande virtude é a ética. O apóstolo Pedro diz que a perseverança devemos acrescentar a devoção a Deus. Essa devoção a Deus é a ética, é o comportamento ético. É aquele comportamento baseado na reverência a Deus. Se eu reverencio Deus, se eu levo Deus a sério, eu vou ser uma pessoa ética. Eu vou fazer com os outros aquilo que eu quero que os outros façam para mim. Essa é a regra de ouro, que vale para todas as culturas. Eu não vou trapacear ninguém. Eu não vou enganar ninguém. Eu não vou ser uma pessoa fraudulenta. Pelo contrário, se eu tenho Cristo no meu coração, eu vou procurar ser ético, respeitoso, sério nos meus relacionamentos, sejam eles relacionamentos familiares, profissionais, sociais. Sejamos éticos. O nosso mundo sofre uma crise de ética. Se as pessoas fossem mais éticas, nós não teríamos a desigualdade social, as injustiças, a criminalidade que nós vemos nos nossos dias. A sétima pérola preciosa é a fraternidade. Pedro diz que a devoção a Deus devemos acrescentar a fraternidade. A fraternidade é aquele sentimento de união, de família. É aquela visão pela qual eu enxergo as pessoas como sendo minhas irmãs, como sendo meus irmãos. Eu enxergo as pessoas idosas como sendo meus pais. Eu enxergo as crianças como sendo meus filhos. Esse sentimento de união, que é um resultado da mentalidade produzida pelo Espírito Santo nas nossas vidas, é essencial para nós construirmos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Vamos olhar para as pessoas com esse sentimento de amor fraternal, percebendo que somos todos parte de uma mesma família. E, finalmente, a oitava grande pérola, que consiste, na verdade, do resultado de todas as virtudes que nós mencionamos até agora
é o amor. O apóstolo Pedro diz: acrescentem à fraternidade o amor. O amor é aquela atitude que me leva a desejar o melhor para todas as pessoas. O amor é aquela atitude pela qual eu vou procurar ter paz com o maior número possível de pessoas. Eu vou orar pelo bem-estar dos outros. Cristo orientou seus discípulos a orar até mesmo pelos inimigos. O amor é aquela atitude que me leva a devolver o mal com o bem. As pessoas, por natureza, por um reflexo instintivo, devolvem o mal com o mal. É olho por olho, dente por dente. O amor cristão nos leva a responder com o bem ao mal que praticam contra nós. É difícil mesmo. Não é fácil ser cristão. Aliás, se não fosse pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, seria impossível. Mas é só Deus que pode produzir no nosso coração essa atitude de amor. Então, uma pessoa fez mal para você, você sofreu uma injustiça, o melhor que você pode fazer é orar para que Deus toque no coração dessa pessoa, para que ela perceba que ela errou e para que ela se arrependa e peça perdão a Deus e para que ela se entregue a Cristo. O amor genuíno imita a atitude de Cristo, que quando estava sendo crucificado, orou a Deus dizendo assim: Pai, perdoa estas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. O mal é sempre resultante da ignorância, da cegueira. Então veja que a pessoa que fez o mal contra você é uma pessoa que está em cegueira, é uma pessoa que está na ignorância. É importante nós termos misericórdia, compaixão com as pessoas que são injustas para conosco. O amor nos leva a buscar o melhor pelo bem comum, o melhor para a nossa sociedade. Que nós possamos, todos os dias, crescer na nossa vida cristã. Que nós possamos desenvolver estas virtudes mencionadas pelo apóstolo Pedro. Que possamos ter cada vez mais fé. Que possamos ser pessoas mais amigas, mais tolerantes, mais fraternas, mais amorosas, mais gentis, mais tolerantes, que possamos saber perdoar ao nosso próximo, que possamos usar os nossos corpos e as nossas mentes para fazer o bem. Agindo assim, nós vamos ser luzes para as pessoas. Nós vamos ajudar a construir uma sociedade melhor. E você será um instrumento para mudar o rumo da nossa história. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra e que estas virtudes possam ser reais nas nossas vidas. Que possamos contar sempre com o teu poder para desenvolvermos este fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero dar agora uma informação aos membros da nossa comunidade da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Durante o mês de julho,
em virtude de os números de pessoas acometidas pela pandemia ainda serem muito elevados em São Paulo, nós entendemos que é importante ficarmos em casa, orando a Deus, ouvindo a mensagem aí pelo YouTube. A nossa igreja continuará fechada durante o mês de julho. Nós entendemos que isso é uma atitude mais prudente, porque nós estamos preocupados, em primeiro lugar, com a saúde de todas as pessoas, naturalmente, e no nosso contexto, na saúde dos membros de nossa comunidade. Então, eu sei que é ruim, nós queremos ir para a igreja, queremos louvar a Deus, queremos voltar a ver uns aos outros, abraçar uns aos outros, mas ainda não é o momento. Os números ainda estão altos, muitas pessoas ainda estão ficando doentes por causa do coronavírus, então vamos esperar mais um pouco. Então, durante o mês de julho, não vá para a igreja porque ela estará fechada. Nós vamos voltar provavelmente no mês de agosto. Claro que nós anunciaremos isto aos membros da nossa comunidade quando abrirmos as portas da nossa igreja. Nós desejamos a você uma excelente semana, que você possa desfrutar das maravilhosas promessas de Deus na sua vida. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.